dando prosseguimento, né, ao que a gente pretendia ver, seguindo o plano que a gente tinha feito no passado, agora a gente vai atacar os limites que a gente viu só intuitivamente. Aí agora a gente vai ver eles direitinho com epsilon e delta, vai ver a definição dele, a gente vai brincar um pouco de calcular uns limites, tá? E aí a gente fecha essa parte. E aí o legal é que agora, bem não digo hoje ou essa semana, mas bem breve, como a gente já viu derivada, a gente vai poder ver de maneira honesta a regra de L'Hopital, que é uma das coisas favoritas que os veteranos têm para resolver alguns limites cabulosos, que essencialmente é você derivar em cima e embaixo, só que não é só isso, tem umas coisas que você precisa tomar cuidado, mas como a gente já sabe derivada, a gente já vai poder usar isso honestamente para resolver uns limites loucos, tá? Então, e aí, curiosamente, vejam que o que a gente vai ver hoje, a definição precisa de limite, era para ter acontecido dia 27 de abril. Então a gente está só um mês, embora exista um atraso, esse atraso não é tão grande quanto poderia ser. Então eu vejo com bons olhos o fato de a gente estar só um mês atrasado. Então parabéns para vocês, parabéns para a gente. Tá legal. Então, o áudio tá bom, o streaming tá bom hoje. Ah, tá legal. É o sol. O sol deixa a internet feliz. Bom, mas então vamos lá. A gente vai ver isso do jeito certo. Ou quase isso. Que no início do curso a gente estava escrevendo uma assim, né? A gente dá uma função uma função real f de x tem um certo domínio e uma certa imagem, mas tudo em números reais. Está escrevendo isso aqui. A gente escrevia isso depois. Para explicar que conforme x. Então, não, as pessoas estão entrando e saindo, tá? Eu achei que estava caindo. Então, para indicar que conforme x se aproxima já, o valor da função do x correspondente se aproxima de zero. Sinceramente é assim, né? E a gente está usando uma função intuitiva para trabalhar com limite. Então, quando a gente escrevia esse tipo de coisa aqui, era essa intuição que a gente tinha. O problema é que por matematiquês, isso é um tanto confuso. O que significa esse já? E o que significa esse f de x acima de l inscrito? Né? Então, essas coisas elas estão informais ainda. Mas a gente viu que só com isso, tendo uma noção razoável, mas mesmo intuitiva, a gente conseguiu fazer a parte derivada bem razoavelmente. Então agora a gente vai ver como
definir isso de um jeito um pouco mais preciso, que é o estudo de trauma de cálculo. Então, que em geral eu sempre estudo por sim, mas então, formalmente, esse negócio aqui significa esse monte de fórmula que eu coloquei. Para todo, a gente vai escrever esse tipo de coisa, lembrando que tudo aqui é real por enquanto. Depois a gente vai falar de limite infinito e no infinito, mas A e L são números reais, tá? Então, se a gente conseguir isso aqui, para todo y maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que se isso aqui acontece e o x que está fazendo isso pertence a Ah, tá travando o áudio ou o vídeo? Oh, fuck, ok. Deixa eu ver o que pode estar fazendo isso. Deixa eu sair do Dropbox, sair do Google Drive. Às vezes eles upam e zoam tudo. Sair do Dropbox. Ok. Deixa eu sair do Twitter. Peraí. Eu desconectei eu desconectei o streaming só para dar uma reconectada nele, para ver se ele volta com força. Tá. Vamos ver aqui se vai dar certo. Minha voz parou de travar? Ah, tá. Mas continua. Tá fazendo ainda? Ah, né, Luiz? Entendi. Ah, tá. Certo. Ok. E eu acho que eu entendi o que estava acontecendo também no vídeo, que o áudio de vocês não estava gravando. Acho que agora vai. Mas então. Vamos lá. Não tem problema porque eu não tinha começado para valer, por assim dizer. Essa notação aqui, que a gente diz que o limite da f de x, quando x tende a A, é L, isso aqui vai significar isso, que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se essa desigualdade acontecer, para um x que esteja no domínio da função, então essa desigualdade acontece.
Essa parte deu para escutar bem? Deu sim. Tá. Do jeito que está escrito aqui, isso parece um matematiquês sem sentido. O que está sendo dito, digamos assim, geometricamente, que para o cálculo interessa possivelmente mais, é o seguinte. Lembra que a gente quer que essa afirmação ela tem que dizer para a gente que a função está se tornando arbitrariamente próxima do L, a imagem dos pontos, conforme o x se torna arbitrariamente próximo do A. Tá? Então, vamos supor que está nessa linha laranja aqui. Aqui é o L, aqui é o altura L. Então, esse para todo epsilon maior que zero, ele tá dando para a gente um erro. Porque quando ele quer dizer que uma coisa se aproxima, a gente não quer dizer que ela é exatamente aquele valor, mas ela está ficando próxima. Então, esse estar próximo permite um erro. Então, esse erro é o epsilon. Então, aqui é um erro de tamanho epsilon. Então, esse comprimento mede epsilon. Aqui, mede epsilon. Aí, o que está sendo dito é que para todo epsilon maior do que zero, ou seja, para todo errinho que você se permite fazer, vai existir um delta. Esse delta, nota que ele vai acontecendo o que acontece com o x. X é no eixo horizontal, é no domínio. Então, se o seu A está aqui, então, aqui é a altura L, vamos dizer que o A está aqui. Então, ele diz que se você pega para qualquer epsilon que você coloca, você consegue encontrar um intervalinho de tamanho delta. Então, isso aqui mede delta. Tá? Aí tal que, se você pega um ponto no domínio da sua função, satisfazendo essa desigualdade aqui de módulos, então a imagem vai estar dentro desse intervalinho. Então, veja só. Deixa eu ver esse negócio aqui. Isso aqui, ó, você dizer que é menor que essa diferença entre módulos, lembra que quando você tem um módulo de alguma coisa, para ele ser zero, ele sempre é maior ou que zero. Sempre. Para você ter esse módulo do zero, você precisa que seja zero. Tá? O áudio ainda está bom? Ou razoável, pelo menos? Tá bom. Tá. Então, quando isso aqui é escrito, quando escreve-se que zero é estritamente menor que o módulo da diferença entre esses dois números, isso quer dizer para a gente que o x menos a diferença de zero. Ou seja, o x é diferente do a. Então, a gente está pegando pontos que não são o próprio a. E isso tem a ver com a noção de limite, que a gente sempre falava, não importa o valor da função no ponto, a gente quer nos pontos próximos. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o x pode ser diferente do a. Ou melhor, ele vai ser diferente do a. Agora, essa parte aqui, essa parte onde a gente escreve que x menos a módulo é menor que delta, lembra que esse x menos a ele pode ser duas coisas.
Ele pode ser o módulo de x menos a, pode ser x menos a, se o que tiver aqui dentro for maior que zero. Tá? Então vai estar dizendo isso, nesse caso. Ou se aqui esse x menos a for um número negativo, então o módulo multiplica por menos. Então a gente vai ter a menos x, e isso aqui também é menor que dela. Então, essa desigualdade, essa inequação aqui com módulo, diz essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente usa essas duas informações, o que a gente tem é que passa nessa primeira, se a gente passar o delta para cá, vai ficar a menos delta, e passa o x para cá, fica menor que x. Aí daqui, se a gente passa o a para o outro lado, fica x menor que a mais delta. Então, o que a gente está falando nisso aqui é dizer exatamente que o xzinho que satisfaz isso, então esse xzinho que satisfaz isso, é alguém que está nesse intervalinho que eu desenhei aqui. Então o xzinho está aqui. A transmissão do streaming e a transmissão do streaming já é uma transmissão, Renan. Você precisa estudar um pouco mais de inglês. O streaming tá bom? Estão vendo a tela ok? Eu tô. Tá. Eu também. Beleza. Então, essa parte está falando para a gente isso. Então, recapitulando, para todo epsilon maior que zero, vai existir um intervalo em torno do A, tá? Que se você pega um ponto x que está no domínio da função, tem uma mensagem. Por aqui o áudio fica travando, acaba ficando inviável de entender. Acho que vale mais a pena assistir o vídeo depois. Beleza, Antônio Espíndola. Desculpa por isso. Mas, enfim. Prosseguindo. Vai estar no YouTube mesmo. Então, para todo epsilon vai ter esse intervalo, tal que se você pegar um ponto x nesse intervalo de raio delta, o intervalo o tamanho dele é delta, assim, a gente diz que o raio, né? Então, o A no centro e as bordinhas podem variar até delta. Então, se eu pego um x aqui dentro e aplico a função nesse x, então o x está aqui. Quando você olhar ela vai estar dentro dessa faixa. E isso garante para a gente o que a gente tem de intuição do limite por causa dessa parte aqui, ó, que é para todo epsilon. Por ser para todo epsilon, significa o seguinte: se eu coloco epsilon igual a 1, tá? Se eu faço esse epsilon ser 1, a gente vai conseguir um intervalo em torno do A, tal que a função está toda próxima, ela não vai estar mais longe do que distância 1 do L. Só que em vez de epsilon igual a 1, posso pegar epsilon igual a meio. Posso fazer um negocinho menor aqui. E mesmo nessa faixa menor, a gente ainda vai conseguir um intervalo tal que todo mundo está menor do que a distância da imagem está menor do que meio. E se a gente for fazendo epsilons cada vez menores, a gente ainda assim vai conseguir. Tá? Um jeito de entender isso, talvez, é observar uma função cujo limite não existe, para a gente perceber como esse negócio
como que trabalha com essa definição de verdadeinho. Tá? Então vamos vou dar um exemplo. Ainda é um exemplo clássico, mas a gente vai pegar essa função aqui, f de RR, dada por isso aqui, f de x. Aliás, não é de R em R. Ela é de R menos zero. A gente estava escrevendo com um símbolozinho, né? Para dizer que não considerava o zero, eu acho. Tá, mas enfim. A função vai ter essa cara aqui. Tá? Então ela não está definida no zero. Pois bem, a afirmação é que não existe L que pertence aos reais, tal que o limite da função quando existe sempre zero, a gente pode L. Então, nesse tipo de situação, a gente diz que o limite não existe. Tudo bem? Isso, graficamente, a gente sabe perceber pelo seguinte. Quando a gente tem x maior que zero, o módulo de x é o próprio x. E aí, quando a gente faz x dividido por x, o módulo de x dividido por x, x dividido por x dá 1. Se a gente tem x maior que zero, o módulo de x é menos x. E aí, quando a gente faz essa divisão, isso é x dividido por x dá menos 1. Então, o gráfico dessa função é um negócio assim. Aqui está na altura 1. Aí aqui está na altura menos 1. E aqui pontilhado porque não está definido. E a afirmação que está sendo dita é que o limite, quando x tende a zero, não existe. Então, para a gente verificar isso pela definição, vejam que a gente então, escolhe o seu número real favorito. Tá? Pode ser 0, 1, π, número de Euler. Escolhe algum, o argumento vai funcionar para todos. Então, você fixou aqui. Se isso aqui acontecer, que a gente quer mostrar que não acontece, então, isso aqui ocorre apenas se for verdade que para todo zero existe um delta satisfazendo aquele monte de coisa. Então, isso aqui acontece. Então, x menos zero menor que delta implique f de x menos r menor do que epsilon. Tá legal? Só que qual o problema? Por exemplo, suponha que o L que a gente pegou está aqui. Então, esse aqui é o nosso
candidato a L, tá? Nota que se a gente pega, como se L eu fiz ele em cima do 1, então ele é tipo 1 mais alguma coisa. A gente consegue, deixa eu colocar aqui, a gente consegue um intervalinho aqui, tá? Tal que não importa onde quão próximo do zero você pegue o x. Você pode pegar um x aqui, ó. Quando você pega o x aqui próximo, se esse x for positivo, a imagem dele vai dar 1, que vai estar nessa faixa. Se a imagem, se o x for negativo, vai dar -1, vai cair aqui, e aí ele também não vai estar nessa faixa. Então, se o L que vocês pegaram não é nem o 1, nem o -1, então é tranquilinho mostrar que ele não pode ser o limite, porque é só você pegar um epsilon que meça a distância, que seja a menor distância entre esse número L que você pegou e 1 e -1. Tá? Uma coisa que deixe essa faixa disjunta dessa linha. Visualmente é isso. Então, esse L não pode ser o limite. E outra coisa, esse tipo de argumento, eu só adiantando para vocês a definição, tá? Não se preocupem que essas coisas de demonstrar com limite, eu não acho que pertence a cálculo. Mas eu acho importante ter visto uma vez na vida. Agora, se você pegou, por exemplo, o seu L igual a 1, você poderia falar que o limite da função é 1. Nesse caso, o limite também não vai ser 1, porque não importa delta que você der em torno do zero. Você pode pegar, fazer esse intervalinho aqui, ser tão pequeno como você quiser. Ou como o Matheus Bregonce gosta de falar, tão pequeno quanto se queira. Né? Essa piada infame. Porque é o Siqueira, né? E aí ele fala de Siqueira. Mas enfim. Tá. É uma piada muito. Ela fazia mais sucesso quando o PC Siqueira ainda era vivo. Eu não sei se o PC Siqueira é vivo ainda, mas enfim. Nota que não importa o delta que você pega. Pode ser delta igual a meio, delta igual a 1 sobre 1 milhão. Não importa o quão pequeno, quão próximo você olha. Como esse intervalo pega gente negativa, tá? Você consegue fazer um intervalo em todo mundo, tal que para qualquer deltazinho que você pega, vai ter gente que vai tá dando negativo e não caiu nessa faixa. Então 1 não pode ser, tá? Porque você consegue encontrar um epsilon onde falha isso aqui. Da mesma forma, não pode ser o -1, porque se você consegue pegar um intervalo do -1 de negativos, tal, então qualquer que você pegar um intervalo em torno do zero, vai ter gente positiva. E essa gente positiva vai para cima e não para baixo. Então, esse negócio de você dizer que é para todo epsilon, ele em certo sentido está dando para a gente essa informação de zoom. Eu peguei essa lupa média. Então está todo mundo próximo. Se eu melhoro a minha lupa, se eu pego uma lupa que chega mais perto, aí eu consigo pontos mais próximos, possivelmente,
que eles ainda vão estar próximos vão estar mais próximos ainda daquele limite. Tá? Então, a ideia da definição é essa. Tá? Isso é feito porque a ideia quando a gente vai fazer derivada, lembrando, o que a gente queria no fundo era fazer um negócio assim, né? X mais x menos f de dx, onde dx é infinitesimal. A gente queria fazer em matemática igual. O problema é que quando a gente vai construir a reta real, em matemática rigoroso, não existe uma coisa assim, um infinitesimal. Ou seja, um número gama, que é maior que zero, só que esse número gama é menor que 1, 2 ainda, por exemplo, para todo n. Um número positivo, mas menor do que qualquer coisa razoável. Então, isso não existe. E a gente precisa fazer esse truque de épsilons e deltas para meio que dar a ideia do comportamento da função num ambiente infinitesimal, só que sem usar infinitesimais. Então, foi o truque que encontraram na época para dar sentido aos truques sujos do cálculo. Mas eu falei há 2 horas já. Então, antes de eu passar para mais exemplos, alguma coisa ficou muito horrível dessa primeira parte? Ok, eu acho que não. Vocês estão me escutando? Eu tô. Ah, tá. Tudo bem. Então, ó, algumas observações que são pertinentes, então, mas é no plural, observações. Então, a primeira observação é sobre a velocidade do limite. Porque como é uma definição do limite, ela foi uma definição extensional, por assim dizer. A gente diz que a gente não tem uma conta a princípio que a gente diz assim, pega isso aqui, faz uma conta e chega a esse número. A princípio a definição não foi assim. A princípio a definição foi, se você existe esse número L, que satisfaz esse monte de coisa, a gente escreve isso. Só que poderia ser o caso de que um outro número, L', aliás, deixa eu escrever aqui, poderia ser o caso que um L0 e L1. Podia ser que 2 números satisfizessem isso. Podia ser que uma mesma função tivesse 2 limites diferentes. E aí isso aqui não ia ser uma notação boa. Porque, sei lá, Samela pegou a definição e verificou que o limite da função é 5. Aí o Vitor foi lá, pegou a definição, verificou que o limite da função é 2. Aí você escreve isso igual a 5 e isso igual a 2. Então você vai chegar à conclusão de que 5 igual a 2. Então, haveria problemas aí, você não ia poder usar esse igual para dizer isso. Então, é por isso que, em geral, então deixa eu escrever assim direitinho. A princípio, então,
a princípio, poderia comer que limite poderia ocorrer, poderiam existir reais distintos tais que quando a gente faz, tais que ambos satisfazem a condição para ser. Então, é por isso que quando a gente faz essa definição, a gente exige do A que eu não falei ainda, do A e da função. Tende a A. A gente exige que o A seja ponto de acumulação do domínio. Então, eu vou explicar o que é isso. Para evitar isso, exige-se. Quem foi estudar pelo Midorizi, eu acho que ele faz assim. Exige-se que o A da definição do limite seja ponto de acumulação do domínio. Que desgraça é essa, né? Ponto de acumulação do domínio da função. Então, ser ponto de acumulação é o seguinte. Imagina que a gente está com esse conjunto de pontos aqui na real e aqui tem esse conjunto de pontos. Eu estou marcando esse intervalinho. Tá? Aqui ele está fechado no 1, por exemplo. Aí ele está aberto no 2. E aí tem esse outro cara aqui que está aberto no 3. E tem esse ponto aqui perdido, esse ponto 0. Tá? Quando a gente diz que algum ponto, que a gente diz que A, então, é ponto de acumulação desse conjunto, de um conjunto de pontos, por exemplo, aqui, o que a gente quer dizer é que para qualquer intervalinho que a gente pega, então, pegar esse ponto aqui, ó, esse aqui é o meu ponto A. Esse ponto, eu consigo fazer um intervalo em torno dele, tal que esse intervalo não intercepta ninguém em amarelo. Tá? Então, esse ponto não é ponto de acumulação. Acumular significa que os pontos do domínio estão tão próximos dele quanto você quiser. Então, mesma coisa, o 0, eu consigo fazer um intervalo que não intercepta nenhum outro além dele mesmo. Só que, se eu pego esse ponto aqui, ó, o 2, qualquer intervalo que eu pegar vai ter gente maior que o 2, menor que o 2. Então, vai ter gente pegando aqui. E mesma coisa com o 3, certo? E a gente vai usar situações assim quando for falar de limite lateral e coisas do tipo. Mas, então, ponto de acumulação é ponto de acumulação do domínio
se para todo intervalo, ou melhor, se todo intervalo que contém intercepta o domínio. Intercepta o domínio. Porque aí se nosso A satisfaz isso, a gente consegue mostrar que o limite é único. Tá? Que o L0 e o L1 são os únicos que satisfazem a condição para ser limite. Só para... Eu acho que vai não ilustrar o que eu estou querendo dizer. Tá. Então, eu vou até fazer bonitinho na questão. Se a acumulação tem uma demonstração com limites usando epsilon e delta. Se A é ponto de acumulação do domínio de F. Eita, que eu fiz? Do domínio de F. E L0 e L1 são números reais. Tais que satisfazem a definição de limite. Então, L0 é igual a L1. Tá? Então, e aí vocês vão perceber por que é importante que o A seja ponto de acumulação. A gente quer mostrar isso aqui, então. A gente quer mostrar que eles são iguais. Então, queremos mostrar que L0 é igual a L1. Então, equivalentemente, em outras palavras, a gente quer mostrar que o L0 menos L1 é igual a zero. Ou, em outras palavras, a gente quer mostrar que quando a gente fizer o módulo entre L0, o módulo da diferença dessas duas coisas, a gente quer mostrar que isso é zero. Aí qual é o truque? Que vai ser muito comum quando for fazer coisa de limite, não só aqui em cálculo 1, mas quando vocês forem mexer com séries, limite de sequência em cálculo 2, cálculo 3. O truque é fazer isso. Se a gente mostrar, então, se mostrarmos que isso aqui é menor que epsilon, para qualquer epsilon positivo, acabou. Por quê? Então, imagina que a gente mostrou que isso aqui é... Imagina que a gente mostrou isso. Tá? Só que, de alguma maneira mágica, esse módulo ainda não é zero. Então, como ele não é zero, ele é um número positivo, certo? Mas se ele é um número positivo, digamos que ele fosse... se ele fosse igual a um número positivo meio, por exemplo, como a gente ia ter mostrado antes que, que isso aqui é menor que qualquer número positivo, então não ia ser verdade que ele é menor que 1/4. Tá? Então a gente ia chegar à conclusão que meio é menor que 1/4. E isso não acontece. Então, se a gente mostra que isso aqui acontece para todo epsilon, acabou o problema.
Então vamos lá. Ah, como o L0 é limite, a gente usa a definição de que ele é limite da função. Então, existe um delta zero maior do que zero, tal que o limite acontece. Se isso aqui ocorre, então isso aqui ocorre. Só que vejam, na definição do limite, e aí é o pulo do gato do cálculo, que a gente faz as coisas ao contrário, porque a gente meio que já viu como vai acontecer. Como o limite, a definição do limite funciona para todo epsilon maior que zero, em particular, essa definição aqui, eu consigo um delta zero que faz aqui ser menor que o epsilon sobre 2. Agora, como o L também a gente chega que tem que existir um delta maior que zero, tal que se isso acontece, então a mesma coisa acontece aqui de cima. Tá? Então, o desenho do que a gente está fazendo é esse aqui. Ó. Eu estou aqui com um L0, eu estou aqui em L1. E aqui está o meu rosinha. A gente pegou um epsilon sobre 2, fez uma faixazinha aqui. Aí esse mesmo epsilon sobre 2, a gente fez uma faixazinha aqui. Aí tem essa faixazinha em torno do L1, tem essa faixazinha em torno do L0. Aí, usando o fato de que L0 é limite, a gente encontrou um intervalo em torno do A, tal que todo mundo que eu pego aqui dentro, deixa eu usar essa cor aqui, todo mundo que eu pego aqui dentro cai no primeiro. Então, o gráfico da função está navegando aqui dentro, nesse pedaço. Por outro lado, a gente também conseguiu um delta 1, que pode ser maior, pode ser menor, mas que ele diz para a gente que todo mundo que está aqui dentro cai nesse. Então, o gráfico está caminhando aqui dentro. Então, é claro que por ser uma função, assim, o modo, por eu ter desenhado L0 diferente de L1, esse desenho não faz sentido. E é um sinal de que a coisa é absurda. Tá? Porque, o que a gente vai... A verdade é que esse L0 tem que ser igual a esse L1. E a gente vai verificar isso como? Chamando delta como sendo o menor entre delta 0 e delta 1. Então, a gente tem esses dois intervalos, a gente pega o menor. O fato de ser ponto de acumulação lembra que ponto de acumulação é qualquer intervalo que você pega em torno do A tem um ponto do domínio lá dentro, ponto de acumulação do domínio. Então, o fato de ser ponto de acumulação garante que existe um X. Eu vou chamar ele de X0. Tá? Existe pelo menos um X0 que pertence ao domínio da função
tal que quando você faz, tal que ele satisfaz isso aqui, ó. Então eu escolhi o menor desses intervalos, olhei ele em torno do A, e como A é ponto de acumulação, então o A está aqui. Então não importa o quão pequenininho esse intervalo que eu faça, a gente consegue completar aqui dentro um X que pertence ao domínio. E a gente pegou esse X, é o X0. Bom, mas como esse X0 está dentro do intervalo, está dentro do menor intervalo, então ele tem que estar dentro dos dois. Então, vai que acontecer essas duas coisas simultaneamente. Aqui faltou um 0, aqui faltou um 1. Pronto. Essas duas coisas têm que acontecer para o X0 que a gente pegou. Então, a gente usa o truque. A gente quer fazer isso ficar pequeno. Tá? A gente quer garantir que isso é menor que epsilon. A gente escreve isso assim, ó. L0 menos f de 0 mais f de x0 menos L1. Nota que isso, pessoal, é zero. É a f do x0 menos a f do x0. Então, eu só somei zero. Tá? Só que agora tem aquela desigualdade de valor absoluto, que é a desigualdade triangular, que diz para a gente que isso eu consigo criar assim. Eu olho esse número, então fica isso menos isso, mais isso, menos isso. Esse cara, pelo modo como a gente pegou o x0 aqui, isso tem que ser menor que epsilon sobre 2. Esse cara também tem que ser menor que epsilon sobre 2. Então, essa soma toda, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, é igual a epsilon. Então, a gente mostrou que a diferença desse cara é menor que epsilon. Tá? Essencialmente, esse desenho aqui não faz sentido, porque se eles forem distintos, a gente não ia conseguir fazer isso. E aí, assim, em geral, argumentos usando limites, usando epsilon e zeros, são assim. Aqui na sexta-feira, que eu falo sobre 27, a gente vai usar esse tipo de argumento limite x é igual a limite x, vamos usar as propriedades operatórias. Usando esse tipo de argumentação com desigualdade triangular. Então, a gente vai ver que isso aqui existe, o limite da soma das funções. Vai existir se e somente se cada um dos limites existirem, e aí o limite da soma vai ser a soma dos limites. A gente vai ver a mesma coisa com o produto, quando a gente faz isso. Eu não vou dar tanta ênfase eu não vou fazer todas as demonstrações, mas eu vou fazer algumas, para terem sentido com a coisa, mas pelo menos fica o sentido de que fica o conhecimento de que essas coisas podem ser formalizadas e não são só na intuição, tá? E aí, daqui em diante, sempre que a gente for falar de limite de função, alguma coisa assim, a gente vai assumir que, então, isso aqui é na sexta. Na sexta a gente vai ver isso. Daqui em diante, se a gente falar sobre isso aqui,
quando a gente escrever esse tipo de coisa, a gente vai entender que o domínio da função intervalo tal que esse intervalo contém é um intervalo que tem A como ponto de acumulação. Tem como ponto de acumulação. Tem alguém mandando mensagem agora. Então, vão ser situações onde o A está dentro do intervalo ou ele está na casquinha. Porque nesses tipos de situação, o A vai ser um ponto de acumulação. E aí a gente vai ter a proximidade do limite. Tá? Talvez isso tenha ficado meio abstrato demais essa demonstração, mas foi só para dar uma ideia, para mostrar, porque às vezes os livros eles fazem essa exigência, mas eles não explicam o porquê. Eu achei que seria interessante, tá? Mas, enfim, comentários breves, reclamações, alguma coisa assim, pessoal? Eita, será que eu tô mudo? Tá não. Então, assim, é relativamente traumático o primeiro contato formal com a definição de limite, mas vai ficar menos doloroso, eu prometo. E assim, não exigirei demonstrações de vocês, tá? Mas eu acho que é importante eu discutir elas com vocês. Então, na próxima, quando a gente for fazer das propriedades operatórias, a gente brinca um pouco mais com isso, tá? É menos pior do que parece, mas é importante saber que essas coisas podem ser ajeitadas. Tá legal? O João Marcos HR está descrevendo alguma coisa, mas eu acho que ele desistiu. Então, é isso. 12h32.